A dúvida que eu tenho em relação a essa coleção da Storm é o seguinte: qual versão de Street Fighter Alpha 3 eles pretendem dar sequência e finalizar com todas as figuras? A original do arcade ou a versão que saiu depois, acho que para os videogames, né, para o próprio PlayStation, Sega Saturn, que tem acho que 37 personagens, e isso eu não estou contando nem algumas das variações, que eu sei que garantidas nessas 37 tem o Evil Ryu, tem um Akuma que vinha alterado, alguma coisa assim. Eu vou por conta da memória mesmo. Mas e aí, qual será que eles vão fazer? Com menos a gente fica mais tranquilo, né? Bom, aí eles terminam, será? Com mais, será que para no meio? E agora tem essa corrida aí que vai ser enfrentar diretamente a coleção já anunciada pela Jada Toys. Um vai ter que saber qual versão o outro vai lançar para poder dar sequência. Salve amigo colecionador, bem-vindo mais uma vez ao canal Otobotio. Dando sequência à minha coleção aqui da Storm Collectibles, acabei de receber o Ryu de Street Fighter Alpha 3. Não é tão diferente assim do Ken, todo mundo viu, é basicamente o mesmo corpo, só muda mesmo as cores. E óbvio que a cabecinha do boneco ali, que o Ryu representa um lutador, um andarilho, né, um solitário praticante de karatê do Japão ali com a visão da década de 90. É legal estar fazendo essa coleção, cada vez que eu vejo essas figuras da Storm eu fico mais maravilhado, como eles gostam de tudo feito como borrachinha, né? Eu tô acostumado com a maioria da minha coleção, as figuras são feitas com esse plástico mais rígido, aí agora vem essa linha onde tem umas partes dos bonecos que é tudo borrachadinho, é legal. A minha dúvida é, isso dura muito, né? Será que não estraga? Acho que não, nunca vi ninguém se queixando. O legal de estar fazendo essa coleção baseada no Street Fighter Alpha é meio que ficar revirando ali o passado para entender como é que funciona a lógica dessas empresas, né? Que começa a história de um jeito e vai para outro depois, que isso não é surpresa para ninguém. O próprio Star Wars, se eu não me engano, quando foi feito aquele primeiro filme em 77, o George Lucas não tinha tão claro assim a ideia de como a história ia correr. O Darth Vader nem era tudo aquilo que ele passou a ser a partir do Império Contra-Ataca. Os caras vão reescrevendo. O Street Fighter não ficou longe disso não, cara. Porque é muito curioso quando você pega o primeiro Street Fighter Alpha, que é baseado na juventude desses personagens, e você, quando vai jogar com o Sagat, ele já tá com o rasgo do abdômen. Mas isso aconteceu quando ele era novinho, tá, pode ser, mas no desenho de 1994, na animação, o Ryu que causa o ferimento gravíssimo do Sagat já é esse Ryu casca grossa, já, sei lá, perto dos 30 anos, que a gente passou a conhecer em World Wars. Por isso que, para esse tipo de enredo, Mortal Kombat, Street Fighter e outras franquias assim que envolvem coisas de videogame, eu não me importo muito com história, sabe? Algumas são legais, tem uns detalhes interessantes e tal. A pessoa fala, quem fez o ferimento do olho foi o pai do Dan, coisa que também não era ali do começo. O Dan em Street Fighter Alpha 1 era um personagem que já era uma paródia, mas ele tinha um contexto de lutador normal, só era menos forte do que Ryu e Ken. A partir do Alpha 2 é que ele começa a ficar com aquela zoeira, choradeira, virou aquele fanfarrão, porque aí a zoeira com a SNK foi mais longe ainda. O Dan nada mais é do que um mix ali de zoeira do Ryo Sakazaki com o Robert Garcia de Art of Fighting, que depois ficaram muito mais famosos na franquia The King of Fighters. Então fica sempre essa confusão assim, né? O que aconteceu antes, o que aconteceu depois, então eu não me importo. O que eu quero mesmo é os bonequinhos e é muito legal ver o Ryu aqui mais jovenzinho, né? Se você colocar ele em comparação com essa figura clássica, pelo menos a que eu tenho aqui, você nota que é uma diferença de idade e tal. Eu não vou, cair na asneira de fazer comparações aqui entre essas duas figuras, porque eu sempre bati na tecla desde que eu comecei a colecionar Street Fighter aqui, é que são fases desses personagens completamente distintas. Agora que a Jada anunciou que também vai fazer Street Fighter Alpha, então aí é inevitável, não tem jeito, né? A Storm e a Jada serão comparadas entre elas, inevitavelmente. Eu pretendo ficar só mesmo com a coleção da Storm, mas eu fiquei preocupado, né?
qual das duas empresas vai fazer a versão de Street Fighter Alpha 3 mais completa. Porque a versão conhecida original do arcade, ela não tinha, por exemplo, o Guile, era o Nash, né? Ou o Charlie, que também tem essa outra confusão que me embola a cabeça. Mas aí na versão que foi ampliada ali para os videogames, você ia ganhando lutas e ia abrindo maiores personagens, aí você já tem o Guile, tem o T-Hawk, os personagens de Super Street Fighter, todo mundo é incorporado ali, mas originalmente, até onde eu lembro, Street Fighter Alpha 3 tem aquele número restrito de personagens. E aí, qual que elas vão fazer? A caixinha desses personagens da linha Storm, desde que eu ganhei o Zangief do Hugo Lopes, que eu percebi que a Storm não quer ficar gastando muito com material de embalagem, não. Embora as caixas sejam muito bem feitinhas, tenham uma impressão legal, o material dela é bem mais simples, né? É um papel, uma gramatura bem mais fina do que as caixas que a gente está acostumada com Marvel Legends e outras marcas de embalagem. É uma caixa aqui que, para quem não curte guardar, ela é bem mais fácil de descartar, né? Eu tô adorando esses backgrounds que eles estão mandando, nessa imagem que vem por trás da figura, ela é muito bem feitinha e ela é mais larga, você consegue abrir até de uma forma mais legal do que os que são da Jada, por exemplo. Então, para você poder fazer fotografias, ilustrar a figura, ficou bem mais interessante, né? Eu tô achando, e a impressão é muito boa, né? Ela tem um brilho ali, é feita realmente de um jeito até mais legal do que a própria caixinha. Os itens extras, pelo que eu vi aqui, que acompanham o Ryu, é basicamente a mesma coisa que vem do Ken. Eles mandaram de novo aquela base. Eu tô achando bem legal. Eu só tive um problema, né? De tanto eu usar muito a minha do Ken, eu acabei quebrando esse plástico aqui. Então, caso você ainda não tenha recebido as suas figuras Storm, quando for fazer uso, toma muito cuidado com isso aqui, porque tá bem na cara que isso aqui quebra fácil pra caramba. A outra de ferro não garra tão bem quanto essa, mas é mais durável. Então isso aí não tem nem o que discutir. O que eu vi aqui, que é óbvio também, é que ele já vem com esses 3 pinos que você pode ir montando de 1 até 3 para regular a altura que você quiser, para você poder fazer uso da magia, né? O Hadouken do Ryu, que ele é talvez mais simples do que é da versão clássica, mas é assim que ele foi desenhado para ser na versão de Street Fighter Alpha. Achei legal, é um complemento. Pra mim tá muito bem-vindo. Não tem as mãozinhas dentro, mas eu acho que mesmo no Street Fighter Alpha não tinha mais essa coisa de você ver o punho dentro da magia. Pelo menos é o que eu lembro. As mãozinhas extras que acompanham, bom, legal, ela faz o símbolo da magia, mas eu confesso que desde que eu peguei a figura do Ken aqui, eu não gostei muito da escolha que foi feita pela Storm para essa mão do Hadouken, né? Ela tem uma parte aqui da palma que ela é muito gordona, né, cara? Não precisava ter feito esse inchaço na mão. Bastava ter feito ali a articulação que possibilita a mão estar na posição do Hadouken, os dedos são realmente mais flexionados, ok. Aqui no caso tem essa borrachinha, né? Muito mais fácil de você utilizar ele para talvez segurar alguma coisa, no caso do Ryu a própria faixa que ele puxa ali para antes da luta. Achei meio feio isso aqui, né? Mas a mão, quando você coloca em determinada posição que você usa, ela fica desproporcional ao corpo dele. Nossa, mas esses colecionadores reclamam muito, a figura está fantástica, é incrível, por que todo mundo só reclama? Bom, seguinte, se o dia que alguém quiser que eu não reclame das figuras que eu compro, alguma coisa, algum detalhe que eu não gostei, faça o favor, manda a grana, ou manda o boneco se quiser, que eu falo tudo que você quiser, me manda o texto, e eu vou dizer que é assim que é feito por pessoas que têm compromisso com alguma coisa em relação à marca de brinquedos. Eu não tenho compromisso com marca nenhuma, eu comprei o boneco com o meu dinheiro, então eu reclamo daquilo que eu quiser, falou? Shoryuken! A cabecinha extra que vem tá aqui com uma certa fúria, né? Não dá nem pra discutir a qualidade dos rostos que a Storm já faz há muito tempo. Um exemplo que eu sempre utilizo é o Zangief. Eu fiquei muito impressionado com a qualidade dos olhos que foram feitas para ele. Aqui, obviamente, não tem tanta riqueza de detalhe quanto essas coleções anteriores, mas é óbvio que é muito bem feito. Você nota que o rosto tem sim uma expressão. Tem aqui a fitinha do cabelo, eu só não gostei muito que o pininho de encaixe aqui, ele é muito pequenininho mesmo, né? E existe a chance disso ficar caindo quando você vai manipular ali, não é uma coisa realmente que prende bem, como acontece no último Ronin, das Tartarugas Ninjas ficam bem fixadas. Aqui nem tanto, mas também não é nenhum problema. Bom, não é surpresa pra ninguém aqui, galera. Pô, aí, o mesmo corpo do Ken, né? Isso aí ficou bem claro desde o primeiro jogo de Street Fighter, que você tava do mesmo modelo, só diferencia pela personalidade e o formato da cabeça e cores, né? Então não tem muito que ficar comparando aqui. Mas realmente, né, cara, muito legal como eles fazem, o sombreamento de pele, muito bem feito. A cabecinha dele aqui, um cara super compenetrado, né? Um garoto já tão jovem, já muito focado lá no seu caminho de lutador solitário, blá blá blá. Deve ter mais coisa na história, mas eu não tô nem aí. O que importa aqui é o bonequinho e mantendo essas características já conhecidas do método de articulação da própria Storm Collectibles, né? Que é tudo meio borrachinha, tudo é meio... A mãozinha também é uma borrachinha bem flexível,
Isso já foi enfatizado em vários vídeos de colegas aí, eu não vou ficar repetindo, forçando vocês a ver a mesma coisa, só passar aqui a minha opinião mesmo. Eu tô gostando pra caramba desse jeitinho, desses bonecos. Tudo bem, as articulações elas ficam bem assim à mostra, mas isso não é um incômodo. O legal mesmo é você poder explorar o potencial máximo de poses que esse tipo de figura pode te proporcionar. E você bater o olho no bonequinho e ver, cara, isso aqui de fato é o Ryu de Street Fighter Alpha, que a gente não só conheceu em Street Fighter Alpha, a Capcom estendeu isso para vários outros jogos. Você vai ver esse tipo de personagem com esse desenho em X-Men vs Street Fighter, Marvel Super Heroes vs Street Fighter, Marvel vs Capcom, pelo menos no Marvel 1 e 2, é esse tipo de desenho aqui que foi utilizado, pelo menos dos personagens de Street Fighter. Eles começam a mudar ali a partir de Marvel vs Capcom 3, mas aí a gente já entra em outro assunto. Pô, muito legal aqui a figura, gostei a beça, tô adorando fazer essa coleção e espero poder concluí-la também. Bom, meus amigos, é isso. Mais um vídeo aqui falando da Storm Arena, nessa linha que tá fazendo também barulho com o Street Fighter, no caso aqui o Alpha 3, né? Vamos ver se a gente consegue ao longo dos lançamentos aí ficar sabendo quais são as figuras que eles têm intenção de lançar, porque diferente da Jada, eles não revelaram, né? Toda a coleção, toda a linha, eles estão revelando pouco a pouco o que vai ser lançado. O que foi anunciado até agora são figuras que estão dentro do quadrante da primeira versão do arcade. Acho que o Nash, a Chun-Li, né? Talvez eu vou esquecer algum outro que já tenha sido anunciado, mas nenhum desses que foi mostrado pertence àquela linha adicional que foi lançada depois para os consoles, ou até se de repente saiu alguma atualização para arcade. Mas de qualquer maneira, sendo uma ou outra, a coleção realmente vai ser muito bem-vinda. Ela só vai ter que realmente se preocupar muito com uma concorrência direta feita pela Jada. E certamente isso vai gerar um embate muito grande na internet de gente que vai ter uma predileção pela Storm, que já é conhecida por fazer figuras de Street Fighter muito bem feitas, né? E a Jada, que entrou nisso agora, fez um barulho, estimulou a criação de uma nova coleção de Street Fighter com um preço mais próximo daquilo que a gente está disposto a pagar, mas, né, pode aí ter que enfrentar também esse gigante já conhecido que é a Storm Collectibles. Eu sou Marcelo Ormond, sempre compartilhando com vocês as bonequices que eu faço aqui no sul da Flórida, nos Estados Unidos. Muito obrigado a você que ficou aqui até agora, forte abraço, até o próximo vídeo e tchau!